Temos um outro assunto importante no que vai ser notícia hoje. A segunda turma do Supremo suspendeu o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações do ex-presidente Lula. Suspendeu porque o ministro Nunes Marques pediu vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo, que só retorna a julgamento após a devolução do ministro, e para isso não tem prazo, não é, Larissa Alvarenga? Não existe um prazo para que essa devolução aconteça de fato, viu, Colombo? Então vamos lá, do colegiado composto por 5 ministros, 4 já se manifestaram. No momento o placar está empatado, 2-2. Os ministros Carmen Lúcia e Edson Fachin votaram contra a suspeição de Moro, enquanto Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski apresentaram voto a favor da suspeição. Já vou chamar o repórter Theo Cury, que está ao vivo com a gente, né, Theo? A ministra Carmen Lúcia disse que vai apresentar novamente o voto dela depois da vista de Nunes Marques. Foi uma sinalização de uma mudança de entendimento? Ela pode mudar o voto dela, Theo? Bom dia. Bom dia para você, Larissa, Rafael, para quem nos acompanha aqui na CNN nessa quarta-feira. Pode sim, foi uma sinalização. A ministra Carmen Lúcia disse que tinha um novo voto para apresentar, um voto por escrito, e que depois das manifestações de todos os ministros, ela apresentaria. É importante a gente lembrar que o julgamento de ontem foi adiado por um pedido de vista, mais tempo para analisar o caso. Só que ele já veio de um pedido de vista em 2018. O julgamento começou em 2018, com os votos do ministro Edson Fachin e Carmen Lúcia. Os dois consideraram que a atuação de Moro não teve nenhum problema, que ele agiu de maneira imparcial. E o julgamento em 2018, dezembro de 2018, foi suspenso após um pedido de vista de Gilmar Mendes. Depois de 2 anos, o julgamento foi retomado, expectativa muito grande, nova composição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ter Celso de Mello e ganhou Nunes Marques, que passou a ser uma incógnita. O julgamento começou ontem. Votos de Gilmar Mendes e de Ricardo Lewandowski. Os dois consideraram Moro suspeito, ou seja, que agiu de forma parcial, atuou de forma parcial nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e vem agora mais um pedido de vista para adiar o julgamento por tempo indeterminado. Então agora a gente depende do ministro Nunes Marques trazer o voto vista dele. A própria ministra Carmen Lúcia ontem no julgamento disse que fica tranquila porque sabe que normalmente as vistas de Nunes Marques voltam mais rapidamente do que a média dos ministros. O que eles disseram ontem? Gilmar Mendes disse que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde a sua refundação. Disse que não se pode combater o crime cometendo crime. Já Ricardo Lewandowski disse que esse caso mostra abuso de poder e completo menosprezo pelo sistema processual, e afirmou que os frutos da árvore envenenada estão envenenados também. Expectativa agora grande para saber a devolução de Nunes Marques, quando que vai acontecer e como será o voto de Carmen Lúcia, que é importante destacar só por último, quando Gilmar Mendes dizia sobre uma interceptação telefônica num escritório de advocacia por parte da Força Tarefa da Lava Jato, Carmen Lúcia disse no microfone: gravíssimo. Então o que pode mudar com esse voto dela? As revelações da Vaza Jato, as mensagens que foram trocadas entre os juízes, entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores que integravam a força-tarefa da operação. Theo Cury falando ao vivo direto de Brasília. Nós já estamos aqui, ou continuamos aqui com o Igor Gadelha e com a Basília Rodrigues, agora para tratar um pouquinho desse assunto. Gadelha, as revelações feitas pela Vaza Jato, as conversas entre Moro e procuradores, o voto muito contundente do ministro Gilmar Mendes contra os métodos da operação. Em determinado momento ele diz, inclusive, que não dá para, com a intenção de combater um crime, cometer crimes também. A contundência do ministro Gilmar Mendes, mas especialmente o conteúdo da Vaza Jato, serão suficientes para mudar o voto da ministra Carmen Lúcia e para fazer com que Cássio Nunes Marques siga adotando um comportamento que ele majoritariamente tem seguido na segunda turma, votar com Gilmar Mendes e com Lewandowski? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos novamente que acompanham aqui o Novo Dia. Olha, tudo indica que sim, a ministra Carmen Lúcia, quando deu aquela declaração rápida ao dizer que era gravíssimo aquelas acusações, ela indicou essa mudança de voto. E se ela mudar de voto, o que é que vai acontecer? A tendência é que o ministro Edson Fachin fique isolado na segunda turma, ali na posição de que Moro não foi
parcial durante o julgamento. Acabaria ficando 4-1 caso a ministra Carmen Lúcia e o ministro Nunes Marques votem ali acompanhando os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O certo, Colombo, é que enquanto a segunda turma não concluir esse julgamento, enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal não se debruçar sobre a decisão de Fachin, que é a parte, vai ficar valendo a decisão do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Se a segunda turma entender que sim, Moro foi parcial, aí nós teremos uma grande diferença, porque todo o processo do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, incluindo o recebimento da denúncia, vai perder a validade, ou seja, vai começar basicamente do zero. Se o plenário também referendar a decisão do ministro Edson Fachin, os outros processos do ex-presidente Lula ficarão anulados apenas a condenação. Eu conversei ontem à noite com alguns interlocutores do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Eles disseram que não prevêem que o julgamento da decisão de Fachin no plenário seja julgado esta semana. A PGR até agora ainda não apresentou o recurso, já anunciou que pretende protocolar esse recurso, mas ainda não apresentou. Depois que a PGR apresentar esse recurso, o ministro Edson Fachin ainda vai precisar liberar o processo para o plenário e aí só então o presidente do Supremo, Luiz Fux, deve marcar o julgamento no plenário geral da Corte. Então, a previsão dos auxiliares do ministro Luiz Fux é de que isso não deve acontecer essa semana. Diante disso e diante ontem do pedido de vista do ministro Nunes Marques, a gente vai ver aí só na próxima semana esse fato se desenrolar lá no Supremo.